suspensão de clubes e seleções de Israel das competições internacionais. Aí, do outro lado, a gente tem a FIFA, que, pressionada pelo governo dos Estados Unidos, resiste a banir Israel das competições. Esse banimento seria uma resposta ao massacre comandado por Netanyahu na faixa de Gaza. Juca, como é que fica isso, hein? Obrigado, Edith. Beijo, querida. 40. É aquela questão, né, do mínimo de coerência, né, que se exige das entidades internacionais. De duas, uma. Ou política e futebol não se misturam, o que é mentira, ou política e futebol se misturam. Por política e futebol se misturarem, a FIFA baniu a Rússia das competições internacionais. O Comitê Olímpico Internacional também baniu a Rússia das competições que ela promove. Olimpíadas de verão, Olimpíadas de inverno. Muito bem. A comunidade internacional, em geral, está pedindo a mesma coisa em relação a Israel, que faz o que faz na faixa de Gaza, que faz o que faz com o povo palestino. E aí dá-se este choque. A maioria dos membros que compõem a União Europeia do Futebol exige o banimento de Israel e a FIFA não quer que isso aconteça. E aí dá-se o choque. Eu escrevi uma coluna na Folha de São Paulo ontem, abordando este assunto, porque o Eric Cantona, ex-jogador de futebol francês, que virou ídolo do Manchester United, está batendo na mesma tecla, exigindo esta coerência. Se fez com a Rússia, que se faça também com Israel. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, bate na mesma tecla, e aí você está diante deste impasse. E vem o presidente da CONIB, o senhor, e o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Marcos Nobel, me chamam de antissemita e dizem que a comunidade está horrorizada, porque eu comparo com o Holocausto que os nazistas impuseram ao povo judeu nas décadas de 30 e 40. Como se a palavra Holocausto fosse uma propriedade da CONIB ou da Federação Israelita. Holocausto, que é uma palavra de origem grega, significa destruição, significa catástrofe, que é exatamente o que o Estado terrorista de Israel está fazendo no mundo palestino. Eu não estou fazendo comparação com os 6 milhões de judeus terrivelmente sacrificados pelos nazistas. Mas estou fazendo, sim, alusão aos 5 milhões de palestinos que vivem nos territórios palestinos e que estão sendo vítimas de um genocídio. A palavra não é de exclusividade em relação ao que se deu na década de 30 e na década de 40. E nem sequer, como escreveram na redação os senhores Marcos Nobel e Cláudio Lutemberg, eles representam a comunidade judaica no Brasil, como eles fazem acreditar. Porque eles não representam, por exemplo, os judeus e judias pela democracia em São Paulo, os judeus pela democracia, que é uma entidade nacional, a Massoré, o Observatório Judaico dos Direitos Humanos, a Associação Sholem Aleichem, também todos contra o que o governo terrorista de Netanyahu faz hoje na Palestina, faz hoje na faixa de Gaza. Então, é isto. A FIFA quer ser tão cínica e hipócrita como são os senhores Lutemberg e o senhor Nobel. O governo espanhol de Pedro Sánchez está pregando, como Eric Cantona, a mesma coisa. Ou não pune a Rússia, ou pune também Israel. E nós vamos ver quem vai prevalecer. A gente sabe que uma Copa do Mundo que vai ser feita nos Estados Unidos, que tem o senhor Donald Trump
tão fascista como o senhor Netanyahu. Associados, um dependendo do outro, vai ser difícil a FIFA segurar esta posição. Mas estamos diante deste impasse. E é mais do que razoável que esse impasse surgisse mais cedo ou mais tarde. Eu diria que está surgindo mais tarde do que deveria, mas está surgindo, está aí posto. Habla mesmo, Juca, que bom. Bom, você não se tornou o Juca Kfouri capitulando aos desejos de quem tem muito poder, que é o caso dessa gente. A gente sabe, essa gente tem muito poder, eles têm muito acesso, eles têm muita influência política. Agora, alguém tem que ter coragem para botar as coisas como elas são. Alguém tem que ter coragem para dar o nome às coisas como elas são. Então, isso se trata... E quando eu digo, isso tem um peso. Quando o Juca Kfouri diz, tem outro. Então, que bom que a gente tem alguém do seu tamanho, com esse nível de coragem, de disposição. Você sabe o que é mais irritante nisso tudo? Bom dia, Fábio. O cinismo, a hipocrisia. Bom, enfim, do senhor Lautenberg, do senhor Knobel, que abraçam Jair Bolsonaro, que calaram quando o Bolsonaro foi à Hebraica no Rio de Janeiro e fez a alusão que fez, né? Racista, né? Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo agora na ONU, tá, gente? Eu vou pegar aqui o vídeo da Russia Today, só para vocês verem o tamanho do vexame que Israel está passando nesse exato momento, enquanto a gente fecha a nossa meta, né, gente? Vamos fechar? Turma, que é muito importante. Mas acabou de acontecer isso aqui na ONU, ó. Estou mostrando, compartilhando meu Blue Sky aqui. Vamos ver juntos. O Jamil Chad subiu essa imagem também. Entre os países que se retiraram está o Brasil, tá? O Brasil também se retirou entre todos esses países. Vamos voltar para o Juca. Pesando quilombola em arroba, né? Calados, né? E denunciam o Lula como se o Lula fosse antissemita e dizem que eu não faço alusão ao Hamas. Eu já cansei de fazer as alusões todas que o Hamas merece. Em nenhum momento eu concilio com terrorista. Em nenhum momento. Agora, não me venham dizer esta hipocrisia que Israel está em guerra contra o Hamas. Não, Israel está promovendo um genocídio do povo palestino. As Forças Armadas de Israel não são tão competentes a ponto de fazer o que fizeram outro dia no Catar, cirurgicamente? Por que estão matando tantos palestinos, tantas mulheres, tantas crianças palestinas, não é? Tanta população civil inocente que não apoia o Hamas, como o governo palestino não apoia? Então, não me venham com essa. O Hamas já está devidamente enquadrado. O enquadramento agora é do terrorista Netanyahu e do Estado de Israel que ele comanda. E que comanda e mantém a guerra, porque sabe que se houver um cessar-fogo, ele vai ser deposto e vai ser preso por corrupção. Mas em estado de guerra, isto ele consegue empurrar com a barriga. E vai empurrar com a barriga o tempo que ele puder, né? E os senhores Cláudio Lautenberg e Marcos Knobel o apoiam. Em bom português, o apoiam. Só. É isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.